Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar um pouco sobre cuidado farmacêutico na contracepção de emergência, tá bom? A contracepção de emergência ela é definida como um método efetivo e seguro para prevenir uma gravidez não planejada em até 72 horas é, a- após a relação sexual, né? E em alguns casos até 120 horas, ok? No Brasil, cerca de um quarto das mulheres acabam engravidando acidentalmente. Cerca de 12% das mulheres entre 15 a 49 anos já falaram que utilizaram a contracepção de emergência em alguma vez na vida. Nos últimos anos, a gente tem alguns dados, tem demonstrado, algumas pesquisas, né, tem demonstrado um aumento no uso da contracepção de emergência, uma taxa de 84% nos últimos anos, e é importante a gente lembrar, né, que o planejamento familiar faz parte das políticas, né, públicas e da política de saúde, e esse planejamento se dá muitas vezes na garantia também de medidas para a prevenção de gestações indesejadas, o que entende-se que se dá por meio da oferta de diferentes métodos contraceptivos, incluindo a contracepção de emergência. Então, quais são os objetivos do cuidado farmacêutico nesse caso? Primeiro, promover o uso racional da contracepção de emergência, né? Nós vemos muitos casos de recorrência do uso, uso em momentos inapropriados, uso incorreto, né? Então, abuso na utilização. Então, eu acho que esse é um dos primeiros focos do cuidado do farmacêutico. Talvez o farmacêutico seja o único, inclusive, profissional de saúde que possa atuar nesses casos, porque dificilmente a pessoa procura um outro profissional. A também faz parte do cuidado farmacêutico nesses casos apresentar métodos contraceptivos alternativos, principalmente aqueles métodos contraceptivos de uso contínuo, né? Entendendo que a contracepção de emergência é para casos de emergência, né? Na verdade, não para rotina, né? E orientar também o paciente sobre formas de prevenção e também, eventualmente, ofertar alternativas, ofertar testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, como é que se deve se dar a avaliação e anamnese farmacêutica, né, dos pacientes? Esse estudo aqui de Santa Catarina, bem interessante também, ele tentou identificar quais os principais motivos, né, de utilização da contracepção de emergência. Para 40, quase 45% foi o não uso do preservativo. 40% relataram falha do uso do contraceptivo, né? Como rompimento, né, outras falhas. E o 25% era um uso incorreto do anticoncepcional oral. Há, então, situações possíveis de utilização da contracepção de emergência quando você tem relações sexuais desprotegidas, tem falha do método de barreira, né, falha do uso do preservativo, após agressão sexual, né, violência sexual, e também no uso incorreto ou falha de um contraceptivo regular. Aí, quais são essas situações de falha, na verdade, do contraceptivo regular, né? Por exemplo, se a mulher utiliza a pílula anticoncepcional de forma contínua, a gente tem a gente entende que pode se utilizar a contracepção de emergência quando você esquece de utilizar por 2 dias ou mais um contraceptivo contínuo, né? Ou também quando você utiliza as injeções, né, de medroxiprogesterona, né, aqueles que geralmente tem um período aí de contracepção de 3 meses, então, mas quando passa de 2 semanas ou mais, né, alguns protocolos falam que a partir de 4 semanas de atraso, né, mas
Aí você já pode utilizar também a contracepção de emergência caso tenha relação sexual desprotegida, né? E também erros de uso, né, do diafragma, do espermicida, do adesivo contraceptivo, quando tem deslocamento do DIU, o erro também no falhas no método de ritmo ou de tabelinha, né? Ou quando, nesse caso, né, você tem relação sexual durante a sua janela fértil. Então vamos lá. Quais são as possibilidades de contracepção de emergência disponíveis, né? O mais comum, que é mais utilizado no Brasil, é o levonorgestrel. Também, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, a gente também tem a opção do ulipristal, que é conhecido fora como, tem um medicamento que chama Elaone. Aqui no Brasil não está disponível, mas ele tem uma tendência a ser menos efetivo do que o levonorgestrel. Também, quando você tem o, a utilização de um método que a gente vai explicar melhor, que chama WISIP, que é a utilização da pílula de uso contínuo como contracepção de emergência, e também o DIU de cobre, que também pode ser utilizado como contraceptivo de emergência. Então, algumas perguntas, pessoal, que a gente tem que fazer para esse paciente, né? Ou observações. Primeira observação, é um paciente muito jovem, né? As adolescentes, elas tendem a ter mais dúvidas sobre a utilização do contraceptivo de emergência e também tem uma chance maior de recorrência no uso, né? Uso abusivo. Também observar se, fazer perguntas, né? E tentar checar se a paciente pode estar grávida, porque aí, nesse caso, seria talvez um dos únicos casos contraindicados de usar o levonorgestrel, por exemplo, que a paciente já está grávida, não tem como prevenir, né? E é importante, muitas vezes, também alertar o paciente que não tem um efeito abortivo esse medicamento, mesmo que a pessoa queira utilizar, tentando achar que tem algum efeito abortivo, isso não vai acontecer, tá? Também se possui alguma suspeita de violência sexual ou necessidade de prevenção de STs, no caso de violência sexual, né, desprotegida, né, além das medidas legais cabíveis, muitas vezes a gente tem que encaminhar a paciente para um protocolo de profilaxia pós-exposição, né, para evitar a infecção de HIV, outras ISTs, né, hepatites virais. Também é importante, muitas vezes, identificar qual foi o motivo da contracepção de emergência. Se, por exemplo, a mulher utilizava uma pílula anticoncepcional regular, por exemplo, a gente viu, né, quase 25% foi falha na contracepção regular, né? Então, utilizava a pílula e aí acabou que esqueceu de utilizar e vai utilizar a contracepção de emergência, e aí depois como é que faz, né? Como é que vai dar essa retomada, né? Geralmente se indica retomar o uso normal da pílula, ou após o uso da contracepção de emergência, ou quando a paciente não usa, pode também iniciar a contracepção, né, contínua. Pode utilizar a pílula diária. Porém, se ela iniciar, é recomendável que durante a primeira semana, né, de uso, que é a recomendação padrão, né, durante a primeira semana de uso da pílula anticoncepcional regular, você tem que orientar a paciente para fazer o uso de preservativo, né, porque demora um tempo realmente para você garantir o efeito anticoncepcional, né? Também, dependendo, se ela já utiliza pílula anticoncepcional, tem que lembrar também que há uma série de interações, né, que podem acontecer. No caso da pílula do dia seguinte, né, alguns anticonvulsivantes, antibióticos, medicamentos algumas ervas, né, como a erva Dom João, né, alguns fitoterápicos, ele que tem um mecanismo hepático
podem aumentar o metabolismo do levonorgestrel e, portanto, diminuir sua eficácia. Também o farmacêutico deve verificar se é uma paciente que já está fazendo uso recorrente da pílula do dia seguinte, se tem situações de risco aí de ineficácia ou se a paciente também tem receio de efeitos adversos. Então, como eu falei, a única contraindicação absoluta pela OMS para utilizar o levonorgestrel é a gravidez confirmada, né? Porém, ele não deve ser utilizado de forma recorrente, né? Devido à redução da sua eficácia e também aumento das chances de efeitos colaterais. Normalmente é um medicamento seguro, né? Um medicamento que pode ser utilizado por uma vasta gama de mulheres, tem pouquíssimas contraindicações, na verdade, né, essa é a única contraindicação absoluta, porém, precisa ter utilizado de forma adequada, né? Sem abuso, sem muita recorrência, né? A eficácia dele também ela é reduzida quanto mais tempo passa desde a relação sexual, né? Então, quanto mais brevemente utilizar, melhor. E também quanto mais próximo a mulher estiver da sua ovulação, né? Também há alguns estudos que mostram que mulheres com IMC mais alto também têm uma menor eficácia, né? Alguns eventos adversos, pessoal, em relação ao levonorgestrel. Ele pode causar efeitos adversos como dor de cabeça, né, que é o que mais acontece, de 20 a 25%, náuseas, tontura, vômitos, pode acontecer, mais raros, mas pode acontecer. Daí, nesse caso, tem que observar se não precisa repetir a dose. Geralmente, se for em até 2 horas, recomenda-se que repita a dose, né? Isso é importante porque, de repente, pode ser, né, a mulher tomou e vomitou e aí te liga para saber o que é que deveria fazer, né? Então, geralmente, até 2 horas, aí você repete a dose. Se for a partir de 2 horas, já não precisaria. Fadiga, dismenorreia, né? Depois, né? E também, o que é importante, padrões de sangramento alterados. Isso daqui eu queria apontar melhor. O que vai acontecer, pessoal? Se a mulher utilizar o levonorgestrel, geralmente antes da ovulação, antes do período que estava previsto da ovulação, é possível que o levonorgestrel atrase essa ovulação, né? E aí o que é que vai acontecer? Pode ser que atrase também a menstruação. Então ela vai demorar mais tempo para menstruar, tá? Agora, se for depois da ovulação, provavelmente pode ser que ele não vai alterar, né, a ovulação, porque ela já aconteceu, provavelmente, mas pode levar a uma antecipação do sangramento menstrual, né? Alguns falam assim, veio diferente também, ou antecipou. Então, acaba sendo bem comum isso também. A mulher tomou e aí logo depois menstrua. Então, é porque depende do momento que ela utilizou, né? O levonorgestrel é o momento do ciclo, que